Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, falando da sociedade limitada, e trataremos das hipóteses de ruptura dos vínculos societários, ou seja, as hipóteses de saída de um ou mais sócios de uma sociedade limitada. A primeira das hipóteses que iremos estudar é o chamado direito de recesso. O direito de recesso está previsto no artigo 1077 do Código Civil Brasileiro, que determina que quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu, ou seja, discordou, o direito de retirar-se da sociedade, nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente disposto no artigo 1031, que trata da apuração de haveres. Em outras palavras, aqui é a hipótese onde a maioria dos sócios, que na sociedade limitada, como vimos como regra, exige-se 3/4 do capital social, aprova uma alteração do contrato social, mesmo contra a vontade de um ou mais sócios, que não tem percentual para impedir essa alteração contratual. Ou seja, a alteração irá ocorrer. Nesse caso, aquele ou aqueles sócios vencidos nessa deliberação e que não concordam com a modificação do contrato social que está sendo feita, podem, por lei, exercer o seu direito de recesso nos 30 dias subsequentes à reunião que assim deliberou, exatamente dentro da ideia de que ele não é obrigado a permanecer numa sociedade cujo contrato não é mais aquele com que ele concordou. É basicamente a seguinte ideia: é como se a sociedade fosse um barco e todos os sócios estão dentro do mesmo barco. Se a maioria delibera navegar numa determinada direção e uma minoria não concorda com isso, o fato é que, prevalecendo a decisão da maioria, o barco irá navegar na direção que a maioria decidiu. Aquele sócio descontente só teria duas opções: ou permanecer no barco, em outras palavras, seguir o caminho traçado pela maioria, ou sair do barco. O artigo 1077 é a opção sair do barco, ou seja, não querendo mais ele permanecer na sociedade em razão desta modificação aprovada, permite à lei que ele peça a sua saída. Melhor dizendo, é uma decisão unilateral. O sócio comunica a sua retirada, a sua saída da sociedade. E a partir dali, não será ele mais sócio e terá ele direito a receber o correspondente ao valor das cotas que ele tinha na sociedade, passando a ser tratado como credor da sociedade. Temos ainda o direito de retirada. O direito de retirada está previsto no artigo 1029 do Código Civil Brasileiro, que prevê o seguinte: além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Aqui nós temos hipóteses distintas do direito de recesso, porque não depende de uma alteração do contrato social da qual o sócio discorde para que ele possa sair. Aqui temos a situação de, primeira, se a sociedade for de prazo indeterminado. Pela lógica do legislador, o sócio não seria obrigado a permanecer como sócio contra a sua vontade, na medida em que a sociedade não tem um prazo certo para o seu fim. Prazo indeterminado não é prazo eterno nem vitalício, simplesmente não foi definido um prazo para o seu encerramento e, dentro de uma lógica contratualista, um contrato por tempo indeterminado, qualquer um dos contratantes pode romper o vínculo contratual. E, nesse caso, a lógica societária não é diferente. Sendo de prazo indeterminado a sociedade, aquele sócio que não tiver mais interesse de permanecer na sociedade pode notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, ou seja, é um aviso prévio, e após o decurso desse prazo de 60 dias da notificação é que será rompido o vínculo societário. Diferente é se a sociedade for por prazo determinado, porque nesse caso os sócios se comprometeram a permanecer juntos naquela sociedade por aquele prazo previamente determinado, definido. Normalmente sociedades de propósito específico, vinculando o prazo de duração da sociedade ao atingir
um determinado resultado, num determinado momento do negócio. E nesse caso, obviamente que, sendo por prazo determinado o contrato, o sócio se obrigou a permanecer como sócio até o seu fim. E para que ele pudesse sair pura e simplesmente da sociedade, não basta a mera vontade. Terá ele que demonstrar judicialmente uma justa causa, uma hipótese que permita a ruptura desse contrato antes do seu termo. Então, são duas situações diferentes. A de prazo indeterminado, basta notificação, a mera vontade do sócio é mais do que suficiente para a ruptura do vínculo. Apenas concede-se um aviso prévio de 60 dias para que isso ocorra e, todavia, se de prazo determinado, terá que ser provada judicialmente justa causa. Parágrafo único ainda prevê que nos 30 dias subsequentes à notificação, no caso da sociedade por prazo indeterminado, obviamente, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade, que não é uma exceção, na verdade é uma ampliação da hipótese, na medida em que, às vezes, o sócio que está manifestando o interesse de romper esse vínculo societário, deixar de ser sócio, tem uma participação na sociedade por demais significativa, seja em termos de investimento, participação financeira mesmo na sociedade, é um sócio que tem lá seus 30%, 40%, 50% na sociedade ou até mais, e, obviamente, que se, com a sua saída, se tivéssemos que apurar o quanto vale a sociedade e pagar a ele o correspondente ao seu percentual, talvez inviabilize o próprio negócio. Ou mesmo que ele não tenha uma participação tão elevada, mas talvez ele seja uma pessoa extremamente importante para o próprio desenvolvimento do negócio, que sem ele a própria sociedade perde a sua razão de existir. Neste caso, ao pedir para sair da sociedade, podem os demais sócios simplesmente optar por dissolvê-la, ao invés então de apurar os haveres sociais do sócio retirante, simplesmente dissolve-se, liquida-se e extingue a sociedade, e nesse caso, com o processo de liquidação, todos os sócios recebem o que lhes competir na dissolução da sociedade. Exclusão de sócio. Exclusão de sócio é a situação onde o sócio será expulso da sociedade por um ato praticado por ele, um comportamento reprovável. A exclusão é um mecanismo de defesa da sociedade contra aquele sócio que age contra os seus interesses. E, portanto, não é pura e simplesmente pela mera vontade dos outros sócios. Se um sócio não quer mais ser sócio de outro sujeito, não cabe a ele expulsar esse sujeito, mas cabe a ele pedir para sair da sociedade, dentro da lógica de que os incomodados que se mudem. Então, o mecanismo de exclusão é uma situação de defesa da própria sociedade contra aquele que age contra ela. Inevitavelmente, muitas vezes, o interesse dos sócios acabam conflitando com o interesse da sociedade e ele começa a se comportar contra a própria sociedade, prejudicando-a. Daí, dentro da lógica de retirar a maçã podre de dentro do barril antes que todo o barril apodreça, é mais adequado a exclusão daquele sócio do que a manutenção dele nos quadros sociais. Então, o artigo 1085 começa assim. Ressalvado o disposto no 1030. Depois analisaremos o 1030. Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista nesta exclusão por justa causa. Então, primeira observação que faço. Aqui nós estamos tratando uma exclusão extrajudicial, que não depende, portanto, de um processo judicial para que se tenha uma decisão para excluir o sócio. Nesse caso, os próprios sócios poderão deliberar isso em reunião ou assembleia e essa ata será levada a registro e, uma vez feito isso, esse sócio está excluído da sociedade. Segunda observação, não basta qualquer ato praticado pelo sócio. A lei entende que para se poder excluir o sócio, deverá ele ter praticado atos de inegável gravidade. E atos esses que colocam em risco a continuidade da empresa, em risco a continuidade da atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços.
Em outras palavras, é um comportamento altamente reprovável que pode prejudicar a própria continuidade do negócio da sociedade. Sendo assim, a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, maioria absoluta, portanto, poderá deliberar a exclusão do sócio. Portanto, essa hipótese só abrange a situação de exclusão de sócios minoritários. Um sócio majoritário, ou ainda numa sociedade meio a meio, não é possível a aplicação do artigo 1085, na medida em que não haverá uma maioria mais da metade do capital social. E aqui ainda não basta a deliberação nem o ato. Ainda prevê a lei que para a exclusão ser extrajudicial, essa possibilidade deve estar prevista expressamente no próprio contrato, nem que seja numa cláusula que basicamente repita o que dispõe o artigo 1085. Não havendo essa previsão expressa no próprio contrato social, a possibilidade de exclusão extrajudicial não será possível e, nesse caso, terá que se buscar a exclusão judicial, que é exatamente o que dispõe o artigo 1030. O artigo 1085 ainda trata no seu parágrafo único, com sua redação dada pela Lei 13.792 de 2019, o seguinte: ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e exercício do direito de defesa. Ignoremos a parte em destaque que foi exatamente o que foi incluído pela Lei 13.792. A lógica do dispositivo é de que a exclusão de um sócio não pode ser uma surpresa para ele. Os sócios que pretendam excluir um deles por atos de inegável gravidade, coloca em risco a atividade da empresa, deverão obrigatoriamente convocar uma reunião ou assembleia de sócios que terá por ordem do dia tratar desta acusação e deliberar pela exclusão ou não desse sócio. Este sócio que se pretende excluir será comunicado, obviamente convocado para essa reunião, como todo sócio deve ser, e terá ele ciência da acusação que lhe é feita, permitindo a ele que ele compareça à Assembleia e exponha a sua versão, apresente a sua defesa para os próprios sócios, para só então esses sócios poderem deliberar sobre sua exclusão ou não com uma convicção formada não só pela acusação, mas também pelas palavras e defesas do próprio sócio que se está acusando. Obviamente que isso tudo é um teatro. Ninguém convoca uma reunião ou assembleia especialmente para o fim de excluir um sócio por atos de inegável gravidade que colocaram em risco a continuidade da empresa sem que essa decisão já tenha sido, obviamente, previamente tomada. A assembleia passa a ser apenas uma formalidade, porque os sócios já se convenceram da necessidade da exclusão. Se pudesse haver diálogo ainda com o sócio que se pretende excluir, de forma a remediar essa situação, isso seria feito antes de uma convocação formal de uma assembleia nesse sentido. Até porque quem apresenta a acusação são os sócios. Quem é que vai deliberar pela exclusão deste sócio acusado? São os sócios. Logo, quando se apresenta a acusação, basicamente já se está apresentando a decisão que será tomada. E, todavia, apesar deste comentário, que é um relato da prática, o fato é que é importante essa reunião ou assembleia, porque não pode o sócio excluído ser surpreendido com isso, de descobrir por acaso, quando fosse buscar cópia dos documentos da própria sociedade no órgão de registro, por exemplo, descobrir que foi feita uma alteração contratual sem a sua participação, na qual ele foi simplesmente excluído da sociedade, algo que sequer tenha sido a ele permitido ter ciência do que estava sendo acusado. E obviamente que isso pode passar semanas, meses, desde a exclusão até que ele tenha conhecimento desse fato. E obviamente que se ele for buscar na justiça, no poder judiciário,
uma anulação dessa deliberação porque abusiva, porque mentirosa, porque ele não praticou nenhum ato contrário aos interesses da sociedade e, portanto, a exclusão foi abusiva, obviamente que o decurso do tempo milita contra ele. É importante que ele saiba que essa decisão de exclusão está ocorrendo para que, imediatamente após isso, possa ele buscar a tutela dos seus interesses no Poder Judiciário. E por isso a importância dessas reuniões à Assembleia. Então, apesar de dificilmente essa defesa apresentada pelo sócio na reunião da Assembleia poder alterar o resultado dela, o fato é que ele sai dali já com a ata pronta, ou seja, com a decisão tomada, e no dia seguinte ele pode já ter uma propositura de ação contra essa decisão e apresentando a sua versão no judiciário para tentar suspender os seus efeitos. Uma forma de garantir a ele acesso a essa decisão. Algo que antes do nosso Código Civil não ocorria, porque tratava-se antigamente a exclusão de um sócio como uma mera alteração do contrato social. Antes do Código Civil não se exigia reunião ou assembleia para isso, poderia simplesmente se fazer por mera alteração do contrato social pela assinatura da maioria dos sócios. E muitas vezes o que acontecia era essa maioria fazer uma alteração contratual, colocar como fundamento da exclusão a mera quebra da factus societatis, ou seja, o argumento mais genérico possível, que é não quero mais ser teu sócio, e simplesmente aquele sócio era excluído e nem sabia desse fato. Então o Código Civil corrigiu isso, exigindo essa reunião à Assembleia. Feitas essas observações, a redação dada pela Lei 13.792 de 2019 tratou de que, ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade. E aqui, a meu ver, mandou muito mal o legislador. Por quê? Pensou ele, se são só 2 sócios, nós temos aquele que vai ser excluído e aquele que vai decidir pela exclusão. E, obviamente, não teria por que fazer uma reunião, porque é uma pessoa só decidindo, e nesse caso a decisão já está tomada e, portanto, não precisa de reunião nenhuma. Bem, nisso, essa realidade, como eu já narrei, podem ser uma sociedade com 2, 3, 10, 20 sócios. Não é normalmente nessa reunião que vai se discutir se é o caso ou não de excluir. Provavelmente a situação chegou num ponto tal que, quando se convocou a reunião, essa opinião da exclusão já está muito madura nos demais sócios que compõem a maioria necessária para a decisão. A Assembleia é para permitir ao sócio o conhecimento das acusações e permitir que ele possa se defender não só perante a própria sociedade, como em juízo, propondo a medida judicial que entender cabível para suspender os efeitos dessa decisão. Então, quando o legislador aqui exclui a necessidade da reunião quando tem apenas 2 sócios, gera um problema. Todavia, não é porque a reunião ou assembleia foi dispensada que a comunicação da decisão de exclusão o foi. Ou seja, nesse caso, no meu entendimento, numa sociedade com apenas 2 sócios, aquele que tem a maioria do capital e que entenda, mesmo assim, que o minoritário praticou ato de negável gravidade e colocar em risco a continuidade da empresa, deverá comunicá-lo da sua exclusão com as acusações, com os fatos que levaram a tanto, para permitir a ele, então, buscar, inclusive, a defesa dos seus interesses no judiciário, se for o caso. O que não pode ocorrer é simplesmente a exclusão sem comunicação do excluído, impedindo a ele qualquer tipo de informação necessária à defesa dos seus direitos. Esse artigo 1085 começa lá com ressalvado 1030. Então vamos para o 1030. Daí o 1030 começa com ressalvado disposto no artigo 1004. Esse é o parágrafo único. Nosso código adora fazer remissões. E, dando continuidade, pode o sócio ser excluído judicialmente. Perceba a diferença do 1085 para o 1030. No 1085 eu não preciso do judiciário para excluir. Eu posso fazer uma exclusão administrativa mediante uma alteração do contrato social. Enquanto aqui, no 1030, nós estamos tratando da exclusão judicial, ou seja, depende da propositura de uma medida judicial pela sociedade contra o sócio que se pretende excluir e caberá ao juiz analisar aquele caso, as acusações que são apresentadas e julgar se é ou não caso de exclusão do sócio. Portanto, é a sentença judicial transitada em julgado que rompe o vínculo societário e não a deliberação dos sócios. Portanto, percebam que
A exclusão extrajudicial é muito mais rápida, porque os sócios deliberam, levam isso a registro e a partir daquele momento sócio, o sujeito não é mais. Na exclusão judicial, apenas quando houver uma decisão judicial determinando a exclusão daquele sócio é que haverá a ruptura do vínculo societário. Quem é que pode tomar a iniciativa de decidir pela propositura dessa ação? A maioria dos demais sócios. Percebam que a exclusão judicial não é a maioria absoluta, a maioria total do capital social. Poderá ser por iniciativa da maioria dos demais sócios. Portanto, aqui nesse caso, exclui-se o percentual daquele que pretende-se se excluir. Portanto, é possível sim a exclusão de um sócio majoritário, um sócio que tem mais da metade do capital social. Só que será feito de forma judicial. Por que se permite isso? Porque não necessariamente o sócio que está agindo contra os interesses da sociedade é um sócio minoritário. Alguém poderia me perguntar, mas por que um sócio com uma participação maior irá agir contra os interesses da própria sociedade? Porque às vezes ele pode pensar assim, nesta sociedade eu tenho 55% e me apareceram oportunidades de negócio que eu poderia explorar sozinho e ter 100% do resultado é melhor do que ter 55% do resultado. Então eu vou começar a desviar clientela, vou começar a desviar recursos, vou desviar contratos para buscar meu interesse pessoal em detrimento dos interesses da sociedade. Isso pode acontecer. E nesse caso, os minoritários poderiam propor uma medida judicial para sua exclusão. E, obviamente, que não é o simples fato da propositura da medida judicial que levará à exclusão desse sócio. Porque pode ser que as acusações sejam infundadas, não sejam provadas, e nesse caso, o juiz julgará improcedente a ação. E como disse, somente quando houver uma decisão de procedência onde se decida pela ruptura do vínculo societário, pela exclusão do sócio, é que aquele sócio deixará de ser sócio. Então, o fato de ter sido proposta a ação pela minoria contra a maioria não faz com que durante o curso do processo esse sócio majoritário deixe de ser sócio. Ele continuará sendo sócio com todos os seus direitos, continuando a deliberar, continuando a decidir, a não ser que haja uma decisão judicial em sentido contrário. E qual seria o fundamento para a propositura dessa ação? Por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou seja, as obrigações próprias do sócio, desde a própria integralização do capital social, que é a hipótese do 1004, que vamos ver que é o do sócio remisso, quanto ainda todas as outras, como dever de lealdade, nos exemplos que dei anteriormente, onde o sócio milita, age contra o interesse da própria sociedade. Ou ainda por incapacidade superveniente. Vamos abrir um parênteses aqui em relação à questão da incapacidade superveniente. Percebam primeiro, já vimos, quando tratamos das sociedades em geral, que é possível que um incapaz seja sócio de uma sociedade. Desde que o capital social esteja totalmente integralizado, ele não participe da administração e esteja devidamente representado ou assistido. Portanto, o simples fato da incapacidade do sujeito não o impede de ser sócio. A lei permite incapazes como sócios, em especial na sociedade limitada. Quando o capital social estiver totalmente integralizado, ele não participar da administração e estiver devidamente representado ou assistido. Portanto, aqui estamos tratando da figura da incapacidade superveniente. A situação onde a incapacidade veio depois do fato de ser sócio. Porque se ele já entrou incapaz na sociedade, a incapacidade não é hipótese de exclusão. Agora, imaginemos que ele é alguém plenamente capaz e perde sua plena capacidade civil enquanto sócio. Nesse caso, a situação da incapacidade não gera automaticamente a ruptura do vínculo societário. Ele não deixa automaticamente de ser sócio da sociedade. Mas poderá esta situação ser invocada como fundamento para exclusão. Imaginemos que seja um sócio cujo know-how, cuja capacidade elaborativa seja efetivamente o principal motor, a principal razão para que ele seja sócio da sociedade. Imagine uma sociedade de médicos, sob a forma de sociedade limitada. 3 médicos investiram na sociedade, capital, mas o fato que o montante que eles investiram na sociedade é um tanto quanto até
simbólico, porque o grande faturamento da sociedade, o que gera os resultados do negócio, é o trabalho desenvolvido pelos próprios profissionais sócios desta clínica. Os 3 médicos, nesse meu exemplo hipotético, trabalham nesse consultório médico e a receita de vinda dessas consultas é dividida entre todos nos resultados da sociedade. 3 trabalham, 3 ganham. Se um desses médicos perder sua plena capacidade civil, dentro da lógica do próprio negócio por eles criado, obviamente que não teria sentido ele permanecer como sócio, porque passaria 2 apenas trabalharem para dividir por 3. Obviamente que a pergunta seria a seguinte: se aquele médico já fosse incapaz quando da constituição da sociedade, nós teríamos montado uma sociedade com ele? Se a resposta for não, obviamente que não teria sentido algum permanecer ele na sociedade. Agora, se ele é um sócio, por exemplo, meramente capitalista, um sócio que simplesmente injetou recursos na sociedade e espera anualmente a distribuição de lucros que porventura ela venha a ter, o fato dele ser capaz ou incapaz é completamente irrelevante e, portanto, a incapacidade superveniente não altera as bases do próprio negócio, não prejudica a continuidade da sociedade em seus termos, logo não haveria o porquê da sua exclusão. Parágrafo único ainda prevê: será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do 1026, que é a questão da penhora de cotas que estudaremos oportunamente. No que diz respeito ao sócio declarado falido, vejam aqui. Aqui nós não estamos falando da falência da sociedade. Estamos falando da falência de um sócio. Imaginemos que temos, por exemplo, uma sociedade holding patrimonial onde temos um sócio que também é empresário. Ele não é empresário porque é sócio. Ele é empresário porque exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Ele tem um outro negócio da qual ele é o titular e exerce a atividade econômica. Coincidentemente, ele é sócio desta sociedade também. Nesse caso, declarada a falência deste sujeito, que é sócio dessa sociedade, na falência vai se buscar em juízo a apuração do seu ativo, transformar todos os seus bens em dinheiro para pagar as suas obrigações. É esse o objetivo da falência, pagar os credores. E na hora de se levantar o ativo desta pessoa, os bens de propriedade dessa pessoa, vão se encontrar cotas desta sociedade. E como já vimos, as cotas têm um valor patrimonial, têm um valor econômico. Mas quando é que a sociedade terá a obrigação de pagar ao sócio os seus haveres sociais? Quando ele deixar de ser sócio. Quando se romper esse vínculo societário. E por essa razão é que a lei determina que será de pleno direito, ou seja, o fato dele ter sido declarado falido automaticamente rompe o seu vínculo societário. E a partir desse momento deixa ele de ser sócio dessa sociedade. E a partir do momento que ele deixa de ser sócio da sociedade, a sociedade passa a ter o dever legal de apurar os seus haveres sociais e depositar no juízo falimentar o montante que lhe cabe naquela sua participação societária. Ok? O 1030 ainda remete para o 1004, então vamos para o 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. Ou, em outras palavras, disse o óbvio, os sócios, ao subscrever um determinado montante do capital social, subscrever o quanto vão investir na sociedade, devem cumprir com a obrigação assumida, o compromisso assumido. Se um sócio subscreve a quantia de R$100 mil a ser paga em moeda corrente legal do país, o que se exige é que efetivamente ele tenha transferido à sociedade os R$100 mil em dinheiro, em moeda corrente legal do país, no prazo que ele se comprometeu. Se era à vista, deveria tê-lo feito, se era a prazo, no momento do prazo estabelecido. E nesse caso, aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes à notificação pela sociedade responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Aqui percebam, ele deveria cumprir. Não cumpriu. O que a sociedade tem que fazer? Notificá-lo, dando a ele um prazo de 30 dias para adimplir com a obrigação assumida.
Nesse caso, se dentro desse prazo de 30 dias ele vier a integralizar o capital social, não é ele tratado como remisso. Integralizado o capital, resolvido o problema. É uma segunda chance que o legislador resolveu dar ao sócio que estava justamente em atraso no cumprimento de suas obrigações. Agora, se passado esse prazo de 30 dias, mesmo assim ele não cumprir com a sua obrigação e não integralizar o capital social, passará a ele responder perante a sociedade pelo dano emergente da mora, ou seja, pelo inadimplemento assumido. Desde quando? Desde o momento que ele deveria ter cumprido. Então vejam, imaginemos que um sócio ingressou na sociedade dia 10 de janeiro de 2020. Subscreveu 100 mil reais a ser integralizado até dia 10 de fevereiro de 2020. Chega 10 de fevereiro, ele não integralizou. A princípio ele já estava em mora. Mesmo assim, a lei exige que ele seja notificado. E nesse caso, a sociedade demora, digamos, em maio, ficou conversando, tentando amigavelmente resolver, não conseguiu. Em 1º de maio notifica ele. Terá que dar a ele 30 dias para justamente poder cumprir com essa obrigação. Então, se dentro desse prazo de 30 dias, nesse meu exemplo, a partir de 1º de maio, ele cumprir com a obrigação, todo aquele período, desde lá de 10 de fevereiro até o cumprimento da obrigação, faz de conta que nada aconteceu. Ele não estava em mora e, portanto, resolveu-se o problema. Portanto, quanto mais tempo a sociedade demora para fazer isso, pior para ela. Agora, imaginemos que ele não cumpra até dia 31 de maio, nos 30 dias da notificação, a sua obrigação. Mora ele estará desde 10 de fevereiro, não desde a notificação. Porque ele passará a sofrer o dano emergente da mora, e mora ele já estava desde o momento que ele deveria ter cumprido e não cumpriu. E a partir do momento que ele sofre os efeitos da mora, ele é chamado de sócio remisso. Então, percebam que sócio remisso não é aquele que ainda não integralizou o seu capital social. Sócio remisso é aquele que já deveria tê-lo feito e não o fez e está sofrendo os efeitos da mora. Portanto, imaginemos que numa outra sociedade, sócio, dia 10 de setembro de 2020, subscreveu 100 mil reais do capital social a ser integralizado até dia 10 de setembro de 2021, 10 de setembro de 2021 nem chegou ainda, pelo menos no momento da elaboração desta aula. E nesse caso, durante todo esse período, desde a subscrição até o momento que ele deveria cumprir com essa obrigação, ele não está em mora. Ainda não chegou o vencimento da obrigação. Então ele não integralizou o capital social ainda e não é sócio remisso. Agora, chegado o momento da integralização, o que deve acontecer? Ele deve integralizar, deve transferir à sociedade o que se comprometeu, a título de investimento. Não o fazendo, a sociedade notifica, dando a ele um prazo de 30 dias para cumprir. Não o fazendo novamente, passa a ele sofrer os danos da mora e a partir daí passamos a chamá-lo de remisso. Parágrafo único. Verificada a mora, notificou, passou 30 dias, não cumpriu, então verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios. Então perceba aqui que a maioria dos demais. Você ignora o percentual do remisso, é como se ele não existisse, e a maioria dos demais é que vão decidir. Logo, numa sociedade, por exemplo, 100%, o sócio remisso tinha 40% das cotas. Os demais juntos têm 60%. A maioria dos demais é 30% mais um. Metade mais um dos demais sócios. Preferir a indenização à exclusão do sócio remisso. Por que preferir a indenização? Porque poderia a sociedade, através da decisão da maioria dos demais sócios, optar por cobrar daquele sócio. A sociedade é credora dele, ele está em mora. E logo a sociedade poderia optar pura e simplesmente por cobrar dele, mesmo que judicialmente. O título executivo é o contrato social, devidamente registrado, onde há a obrigação da integralização e o não cumprimento dessa mesma obrigação. Logo, uma vez que se cobre o valor da integralização do capital e esse sócio, mesmo que compelido a fazê-lo judicialmente, pagar e integralizar a sua parcela do capital social, deixa ele de ser remisso, deixa ele de estar em mora, porque ele cumpriu com a sua obrigação, mesmo de modo forçado. Logo, não há por que se falar de exclusão de sócio remisso, sendo que remisso ele não seria mais.
Por essa razão, poderiam os sócios pensar, ao invés de cobrar, eu posso buscar entender que aquele sujeito não serve para ser nosso sócio. Ele já não cumpriu com a sua obrigação mais basilar, que era a integralização do capital. Não queremos mais ele na nossa sociedade. E nesse caso, então, ao invés de cobrar, exclui. E nesse caso, simplesmente seria a seguinte hipótese: já que você não integralizou a tua parte até agora, não precisa mais. Tchau, está excluído da sociedade. Por isso que é uma coisa ou outra. E fez bem o legislador ao prever indenização e não simplesmente cobrar o valor da integralização do capital, porque uma vez que ele está em mora, não é apenas o valor do principal que será objeto da cobrança, mas as consequências negativas da mora. Ou seja, inclusive, lucro cessante, dano emergente e não só o valor do principal. Quando se fala em integralização em dinheiro, a mora, a indenização é juros. Os juros legais incidentes sobre aquele montante. Agora imaginemos que a integralização deveria se dar através da transferência de um bem. Exemplo, a transferência de uma patente. O sócio tinha uma patente de invenção, está explorando essa patente comercialmente, só que resolve montar uma sociedade e, como sua participação, seu investimento na sociedade, justamente se comprometeu a transferir essa patente. Atribuiu-se lá o valor de R$1 milhão pela patente e ele integralizaria esse R$1 milhão com a transferência desse direito, desse bem incorpóreo, que é a patente de invenção. Só que, como ele tinha negócios já feitos, assumidos, com base na patente de sua titularidade, combinou com os demais sócios que transferiria essa patente depois de 1 ano da constituição da sociedade. Nesse 1 ano, ele continuaria sendo titular da patente e continuaria explorando pessoal e exclusivamente a mesma. Os demais sócios concordaram com essa hipótese, hipoteticamente, até porque ainda estão montando, estruturando a sociedade, buscando a aquisição dos equipamentos necessários para a ampliação desse negócio, para a produção dos produtos decorrentes dessa invenção. E, portanto, não se preocupam de que ele continue explorando nesse meio tempo, mas esperam que dali 1 ano, como combinado no contrato, ele transfira. Chega o momento de transferir, percebe ele que aquela patente está tendo um resultado muito mais interessante do que ele imaginava originalmente e entende que seria mais interessante continuar explorando sozinho do que na sociedade. E não integraliza, não transfere à sociedade a propriedade da patente. Obviamente que a exclusão desses sócios seria um prêmio a ele, porque é o que ele quer. Ele não quer integralizar aquele montante. Ele não quer integralizar a patente, ele não quer transferir a propriedade da patente à sociedade. E nesse caso, a sua exclusão atingiria exatamente o seu objetivo. E para os demais sócios, obviamente que a sociedade toda foi montada em torno dessa patente. Sem ela, todo o investimento e esforço feito durante esse ano todo iria para o espaço. Por essa razão, poderia-se exigir dele, não o pagamento de R$1 milhão em dinheiro, mas exigir dele o cumprimento da obrigação na forma determinada no contrato, ou seja, pela transferência deste bem. E com as consequências do inadimplemento, ou seja, se já tivesse sido transferida a patente à sociedade, a sociedade já estaria explorando a mesma e toda a receita advinda disso seria a renda da sociedade, algo que ela não está tendo porque não lhe foi transferida a patente. E isso é lucro cessante, e por isso não é meramente cobrar, mas aqui mais amplo, indenização. Como terceira hipótese ainda, a lei prevê a possibilidade da redução da cota ao montante já realizado. Na situação intermediária, hipoteticamente, imaginemos que o sócio tinha se obrigado a investir R$50 mil num determinado prazo e investiu já 30, falta 20. Nesse caso, se chegou o momento de integralizar os 20, ele não integralizar, notificado, passou os 30 dias, não integralizou, ele está em mora. E se está em mora, é sócio remisso. E sendo sócio remisso, pode ser excluído. Só que, ao ser excluído, uma parte do seu capital ele já integralizou. E, obviamente, que pela parte integralizada tem direito a ele a calcular os seus haveres sociais e receber o montante que lhe cabe. Então, os sócios poderiam optar por uma terceira via. Nem cobra os 20 mil que estão faltando, nem o excluem, que levaria a sociedade a ter que
apurar e pagar a ele a parte que caberia a esse sócio no montante equivalente ao que foi integralizado. Ou seja, nesse meu exemplo hipotético, se ele subscreveu 50 mil, isso equivaleria lá a 50% da sociedade. Se ele integralizou só 30, ele tem 30%. E nesse caso, o que o legislador previu, que os sócios poderiam dizer, já que você não integralizou esses 20, não precisa mais, fica só com os teus 30. Então, reduz a participação dele ao montante que ele integralizou. E a parte não integralizada simplesmente não será mais dele exigida, podendo, nesse caso, os demais sócios bancar essa integralização, aumentando a sua participação societária proporcionalmente, transferido a um terceiro que tenha disposição para fazer essa integralização, ou ainda cancelando essas cotas, o que, obviamente, de modo proporcional também vai reduzir a participação dele na sociedade. Então são basicamente as 3 possibilidades aí para a destinação do sócio remisso. O 1058 do Código Civil, ainda especialmente no capítulo da limitada, prevê que não integralizada a cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do 1004, que acabamos de estudar, tomá-la para si, que é a hipótese de integralizar o capital que ele não integralizou, transferi-la ao terceiro, que foi o que eu mencionei, já que ele não cumpriu a sua parte, então talvez outra pessoa esteja disposta a botar aquele recurso em seu lugar, e excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago. Então, nesse caso, nós estamos tratando aqui da destinação das cotas do sócio remisso. Afinal de contas, o capital social da sociedade tem que ser devidamente, representar devidamente o investimento feito. Se não foi feito investimento, ou alguém faz no lugar, ou reduz-se o capital social de forma correspondente. Artigo 1026 trata da penhora de cotas. Lembram-se vocês que lá no 1030, no parágrafo único, prevê que seria excluído de pleno direito aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do 1026. Então vamos ver o 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Então percebam aqui a primeira observação. O credor particular de sócio, então aqui nós não estamos falando de dívida da sociedade, estamos falando aqui de dívida de uma pessoa que é sócia. Tá? O devedor é o sócio, a obrigação é dele. E esse credor, ao cobrar do seu devedor, irá atrás de bens de sua titularidade para satisfazer o seu crédito. Imaginemos que ao buscar esses bens não se encontra nada, nenhum outro bem, a não ser cotas sociais de uma sociedade limitada. Daí viria a pergunta, tá, mas eu posso buscar a penhora de cotas, que representa justamente um feixe de direitos, numa relação contratual com outras pessoas que não tem nada a ver com a relação de crédito e débito que ele tem? Obviamente que essa questão já foi muito discutida e, felizmente, o nosso legislador trouxe a solução que é a correta e que a melhor doutrina sempre trabalhou. Porque no judiciário, por muito tempo, tivemos decisões nos mais variados sentidos e muitas delas de forma equivocada. Lembram-se vocês que as cotas são um feixe de direitos. Direitos de ordem pessoal, que são decorrentes do status sócio, a qualidade de sócio, votar, fiscalizar, participar da vida em sociedade. E direitos patrimoniais, que basicamente são 2. Participação nos lucros da sociedade e a parte que toca ao sócio em caso de liquidação, que são os haveres sociais. Penhora recai sobre patrimônio. Direitos pessoais não são objeto de penhora, apenas direitos patrimoniais. E exatamente foi o que o 1026 trouxe. Os direitos patrimoniais inerentes às cotas são o direito à participação nos lucros e os haveres sociais, que é a parte que toca ao sócio em caso de liquidação dessa mesma cota. Então, o 1026 nada mais fez do que dizer que a penhora recai sobre o aspecto patrimonial da cota e não sobre a qualidade de sócio. O credor não quer virar sócio da sociedade. O credor quer receber o seu crédito e, portanto, pode transformar essas cotas em valor, que é a parte que lhe toca em liquidação. Parágrafo único, se a sociedade não estiver dissolvida, que normalmente é a regra, porque se estiver,
aguarde-se a liquidação da sociedade e o saldo remanescente da liquidação, que seria pago aos então sócios de uma sociedade que não existe mais, em vez de ser entregue àquele devedor, será depositado no juízo da execução em prol do credor para satisfação do seu crédito. Agora, se a sociedade não estiver dissolvida, o credor tem legitimidade para requerer a liquidação da cota do devedor, ou seja, tem a legitimidade para requerer a ruptura do vínculo societário, fazer com que esse sócio deixe de ser sócio, para então ser apurado o valor correspondente a essas cotas, e nesse caso, este valor ser depositado em juízo de execução pela sociedade para pagar o crédito. Ou seja, exclui-se o sócio devedor para a satisfação do credor, apura-se os haveres e esses valores, ao invés de ser pagos, entregues ao sócio, que é o devedor, esses valores são depositados no juízo da execução para a satisfação do credor. Se porventura for suficiente para pagar o credor, ótimo. Se superar o montante, eventual saldo será entregue àquele que era o devedor, que afinal de contas as cotas eram dele. Agora, todavia, faz-se observação que numa situação como essa, a exclusão desse sócio pode impactar efetivamente na sociedade. E sendo assim, a sociedade deve ser intimada na execução, eventualmente até mesmo para verificar se os demais sócios têm interesse em remir a dívida, depositar o valor do crédito em juízo, para impedir essa situação da liquidação, para depois fazer um acerto interno, ou a própria sociedade querer, ao invés de sofrer um processo de apuração de haveres, depositar o montante em juízo e acertar essa questão com o seu sócio posteriormente. Então, uma forma prevista no CPC 2015 para evitar maiores interferências dentro da sociedade. O que não pode é imaginar que o credor passará a ser sócio da sociedade. Isso não dá. Mesmo que se falassem, por exemplo, o credor quer adjudicar as cotas na execução, ficar com elas, ele está adjudicando que foi penhorado, ou seja, o aspecto patrimonial apenas, dando a ele o direito de apurar haveres e não ser sócio da sociedade. Temos ainda a última hipótese de ruptura do vínculo societário, que é o falecimento. A morte de um sócio. Obviamente que a morte de um sócio faz com que ele deixe de ser sócio. Então, a regra é que a morte do sócio liquida a sua cota, é o que dispõe o artigo 1028. Todavia, o legislador prevê, salvo se, primeiro, o contrato dispuser diferentemente. Então, pode o contrato criar soluções como, por exemplo, prever a substituição do falecido pelos seus herdeiros, que se subrogariam nos direitos do sócio falecido. Uma cláusula como essa apenas equivaleria a dizer que os sócios remanescentes, os que sobreviverem, estão aceitando, desde logo, os herdeiros no lugar do falecido. E daí, nesse caso, ao invés de liquidar a cota por haveres e pagar aos herdeiros a parte que lhe cabe, simplesmente poderiam ingressar na sociedade em substituição ao sócio falecido. Mas vejam que essa cláusula não obriga os herdeiros. Isso obrigaria aos sócios remanescentes a aceitá-los caso eles queiram entrar. Mas se eles não quiserem entrar, eles não são obrigados a fazê-lo, porque ninguém é obrigado a se tornar sócio ou manter-se sócio contra a sua vontade. Os sócios têm que contratar a sociedade com eles. E se eles não querem, obviamente ninguém pode obrigá-los a tanto. Então, uma eventual disposição no contrato, obviamente, nesse sentido, não levaria à imediata conclusão do ingresso dos herdeiros na sociedade. 2. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, que não é uma exceção ou ampliação da regra. Às vezes o sócio que faleceu tinha uma participação tão significativa que o que sobra é impossível manter a sociedade. Daí os sócios remanescentes pensam, bem, já que vamos apurar os haveres desse sócio que faleceu, melhor acabar com a sociedade como um todo e liquidar ela inteira. Então aqui, ao invés de romper apenas o vínculo societário do falecido, acaba-se optando pela ruptura de todos os vínculos societários com a dissolução da sociedade. E por fim, se por acordo com os herdeiros regular-se a substituição do sócio falecido, que, ao meu ver, dentre as hipóteses no que diz respeito a ingresso de herdeiros numa sociedade, é a melhor. Porque aqui os herdeiros querem entrar, os sócios remanescentes concordam com seu ingresso, então altera-se o contrato social e simplesmente substitui o falecido por seus herdeiros. E nesse caso, passam a eles a ter os direitos
pessoais, personalíssimos, inerentes às cotas, não porque são herdeiros, mas porque ingressaram no contrato social como qualquer pessoa, como qualquer outro sócio. Então, herdeiro herda patrimônio. Herdeiro, a herança é a massa patrimonial deixada pelo falecido. Logo, herdeiro, como regra, é credor, não sócio. Herdeiro de sócio falecido não é sócio. Ele é credor nos haveres sociais do sócio falecido e nos lucros existentes ao tempo da morte que não tinham sido distribuídos ainda. Para se tornar sócio, precisa ele querer ingressar, os sócios remanescentes precisam concordar com o seu ingresso e se formalizar essa alteração contratual. A partir daí, ele vira sócio como outro qualquer. O 1031, que foi objeto de referência de vários dispositivos que tratamos até agora, trata exatamente da apuração dos haveres. E nesse caso, quando a sociedade se resolver em relação a um sócio, ou seja, em outras palavras, quando houver a ruptura do vínculo societário, vai ser apurado o valor, levantado o valor, calculado o valor da cota, com base no montante efetivamente realizado, ou seja, só se apura haveres de cotas integralizadas. Por isso que o sócio remisso, que nada integralizou do capital social, não tem por que receber haveres sociais. Ele nada investiu, não tem nada por que receber. Agora, se investiu algo, deverá ter o direito à apuração dos seus haveres. Salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, que é o balanço de determinação. Ou seja, verificamos, como regra, o momento da ruptura do vínculo. Na data da ruptura do vínculo societário, ele deixa de ser sócio e, portanto, o que acontecer dali para frente, de bom ou ruim para a sociedade, não impacta no direito daquele que não é mais sócio, de que saiu da sociedade. Portanto, temos que verificar qual é a situação do valor da sociedade no momento da ruptura do vínculo. E isso se faz mediante uma perícia que elaborará um balanço de determinação, que vai calcular o valor correspondente à participação daquele sócio que saiu da sociedade por qualquer das hipóteses que estudamos, seja retirada, recesso, exclusão judicial ou extrajudicial, ou ainda no caso de falecimento. Parágrafo 1º, o capital social sofrerá correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Como eu mencionei a vocês, a partir do momento que esse sócio sai, ele leva consigo a parte correspondente ao seu investimento. E, portanto, aquele montante que estava previsto no capital social passaria a não ser mais verdadeiro, porque o sócio que fez o investimento está levando consigo o investimento que fez. Portanto, serão canceladas as cotas do sócio que saiu com a competente redução do capital, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Se eles bancarem esse montante, não tem por que reduzir o capital. É como se basicamente nós reduzíssemos com a saída do sócio e imediatamente os demais sócios injetassem novos recursos na sociedade em igual montante, fazendo com que o capital social fosse aumentado imediatamente na sequência. Então, nesse caso, simplesmente, se eles suprirem diretamente o valor dos haveres, não haveria o porquê reduzir capital. Para o segundo, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Perceba a importância do contrato social ter uma previsão em contrário, porque nada dito da forma e prazo de pagamento deve se pagar não só em dinheiro, que é a regra, mas num prazo de 90 dias a contrário da liquidação. E isso é um prazo muito curto, muitas vezes inviável para a sociedade. Quanto maior, inclusive, for a sociedade, pior é, porque normalmente maior é a quantidade de recursos necessária para pagar a saída do sócio e muitas vezes a sociedade não tem isso em dinheiro, em recursos financeiros, em montante suficiente para isso. Muitas vezes a boa parte do valor da sociedade está em intangíveis, como o valor da marca ou ainda a capacidade de geração de riquezas dela, o aviamento, e que, obviamente, para transformar isso em dinheiro para pagamento da parte do sócio que saiu, demandará tempo para alavancar esses recursos. E, obviamente, que é por isso muito comum no contrato prever pagamentos em prazo de 12, 24, 36 vezes, exatamente para que a sociedade possa absorver o impacto da saída do sócio sem prejudicar a sua continuidade. Mas se o contrato nada disser, o credor, ex-sócio, agora credor, terá aí direito a receber a sua parte num prazo de 90 dias a contar da liquidação da cota. O CPC 2015 traz um capítulo inteiro da ação de dissolução parcial de sociedade e que prevê exatamente as hipóteses
no artigo 599, falando que pode ela ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada do recesso, ou seja, uma ação que tenha por objeto exclusivamente o reconhecimento dessa ruptura ou a determinação dessa ruptura, uma ação de natureza declaratória nas hipóteses onde a situação já ocorreu, como é o caso do falecimento, é a morte que gera a ruptura do vínculo e não a ação judicial, ou ainda em situações onde a exclusão, por exemplo, ou a retirada na hipótese das sociedades por justa causa, demandam uma decisão judicial, daí a ação tem uma natureza constitutiva negativa, ou seja, será a sentença que romperá o vínculo. Então essa ação poderá ter tanto uma natureza declaratória, onde a sentença vai declarar um fato, porque é esse fato que rompeu o vínculo, ou ainda uma natureza constitutiva negativa, onde é a própria decisão que romperá o vínculo societário. Ou ainda, inciso 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada do recesso. Ou seja, podemos ter também a ação por objeto apenas calcular o quanto caberia ao sócio. E, inciso 3, somente a resolução ou a apuração de haveres, que é exatamente a menção que eu mencionei, que você pode acumular as duas ou propor apenas uma delas. A meu ver, foi um retrocesso, porque antigamente a ação de dissolução parcial, qualquer situação de ruptura de vínculo societário, a apuração de haveres era uma consequência lógica. E agora a necessidade de se pleitear a apuração de haveres. Então imagine uma ação de exclusão do sócio. Na ação de exclusão de sócio, a sociedade pretende a exclusão de um sócio e só propõe o pedido de ruptura do vínculo societário com a exclusão desse sócio. Não pleiteia a apuração de haveres. Até porque quem teria que pagar esses haveres seria ela mesma. Então ela só propõe a ação pedindo que o juiz determine a ruptura do vínculo societário. Obviamente que o sócio que réu na ação, se perder, será excluído da sociedade. E, nesse caso, uma vez excluído, terá ele que propor uma ação para apurar os haveres. Quando ele poderia muito bem, aquela sentença, já ter determinado a apuração de haveres. E, nesse caso, para não perder tempo, ele poderia propor uma reconvenção e pleitear desde logo que sejam apurados os haveres. Só que seria basicamente reconhecer quase o pedido, na medida em que ele vai perder necessariamente. Porque se for julgado improcedente a exclusão, também será julgado improcedente a reconvenção. E com as consequências inerentes a isso. Se todavia julgado procedente a exclusão, daí a reconvenção também seria procedente. Então, percebam que criou-se uma complexidade que antes do CPC 2015 não havia. Ainda o CPC, no 605, prevê a data da resolução do vínculo societário. O momento da ruptura do vínculo societário, data para se levantar aquele balanço de determinação. No caso de falecimento, do óbito. Óbvio, é a data da morte, ele deixa de ser sócio. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Lembra-se que no direito de retirada, quando a sociedade é por tempo indeterminado, você deve fazer um aviso prévio, notificar os demais sócios com prazo mínimo de 60 dias. Então, como é um aviso prévio da notificação, com 60 dias, ele só então rompe seu vínculo societário. Portanto, ele continuará sendo sócio durante todo esse prazo. E, corretamente, o legislador previu que a ruptura se dará apenas no 60º dia. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. Então, exatamente no dia do recebimento da notificação, seria considerado a data da ruptura do vínculo societário. Eu tenho uma opinião pessoal que divirjo dessa solução trazida aqui no artigo 605, inciso 3º. Por quê? Porque a modificação do contrato contra a vontade daquele sócio é que daria a ele o direito de recesso. E, portanto, se ele está notificando a sociedade, ele o fará após a deliberação da modificação do contrato. O que, obviamente, se a data da ruptura é a data da notificação, a alteração contratual o atingiria. E todos os efeitos negativos disso. Exemplo, imaginemos que a deliberação tomada foi de aumentar o capital social. Digamos, ele tinha lá investido 100 mil reais de um total de 1 milhão de reais, ele tinha 10%. Os demais sócios optam por aumentar o capital social para 2 milhões de reais. Ele não tem outros 100 mil reais para investir, entende
que a sociedade nem precisaria aumentar o capital social, mas os demais sócios insistem que a sociedade precisa desses recursos financeiros, e isso faria com que, com esse aumento do capital social, a participação dele reduzisse a metade, porque 100 mil de 1 milhão é 10%, mas 100 mil de 2 milhões passaria a ser 5% apenas. E nesse caso, ao exercer o direito de recesso, serão apurados os haveres dele com base em 5% ou com base em 10%? Aquele 1 milhão de reais a ser injetado pelos sócios nesse aumento de capital social será considerado na hora do balanço de determinação como um ativo da sociedade? Para efeitos de distribuição da parte dele para a apuração dos haveres? Obviamente que não tem muito sentido que a apuração de haveres se dê com base num momento posterior à modificação do contrato e que os efeitos da modificação da qual ele dissentiu o afetem, o atinjam. Então, no meu entendimento, a notificação comunica um fato, que em razão da modificação do contrato é que ele saiu da sociedade, ele sai do barco antes do barco zarpar, não no meio do oceano. E por essa razão, a meu ver, o balanço de determinação não deve considerar os efeitos da modificação aprovada no contrato social, exatamente para que não o atinja e haja um desvirtuamento do valor que a ele cabe. E no inciso 4º, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Como vimos, quando a sociedade é por tempo determinado, não basta eu querer sair, eu tenho que provar judicialmente justa causa. Ou ainda, no caso da exclusão judicial, é só a sentença judicial que exclui o sócio. Portanto, nesse caso, é o trânsito em julgado da decisão que dissolveu a sociedade, que rompeu o vínculo societário, é que considera-se efetivamente rompido o vínculo societário, porque a natureza dessa ação não é declaratória, é constitutiva negativa, e portanto é só com a decisão que será rompido o vínculo, e portanto a apuração de haveres se dará com base na data da ruptura do vínculo societário, com base na data do trânsito em julgado da decisão que assim foi proferida. E, inciso 5º, na exclusão extrajudicial, que estudamos, a data da Assembleia ou reunião do sócio que a tiver deliberado. Em outras palavras, na exclusão extrajudicial, não preciso da propositura de nenhuma medida judicial para isso, os sócios deliberam e na data da reunião ou Assembleia, aquele sócio está excluído. Não precisa nada depois disso para que seja entendido como o sócio não sendo mais integrante da sociedade. No 606 ainda prevê que, em caso de omissão do contrato, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também ser apurado de igual forma. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades, que foi o que nós tratamos. Pega-se a data da ruptura do vínculo societário e calcula-se o valor da sociedade e o montante correspondente ao percentual do sócio que saiu da sociedade por qualquer razão será então calculado e será crédito dele contra a sociedade. Para finalizar a nossa matéria no que diz respeito à sociedade limitada, vamos tratar rapidamente da dissolução da sociedade. A dissolução é o início do fim. O mecanismo de morte jurídica da sociedade limitada passa por 3 etapas: dissolução, liquidação e extinção. A dissolução dá início à liquidação e equivale à ruptura dos vínculos societários. Iniciada a liquidação, basicamente é transformar os bens, os ativos da sociedade em dinheiro, pagar as suas obrigações, apurar o seu passivo e, sobrando o eventual saldo remanescente, distribuir entre os sócios na proporção do seu investimento. E, depois de liquidada a sociedade, apurou o ativo, pagou o passivo, se eventualmente houve saldo, foi distribuído entre os sócios, então chegamos na extinção da sociedade, que é a baixa no registro correspondente e a morte da pessoa jurídica. A pessoa jurídica só deixa de existir com a extinção. Durante todo o processo de liquidação da sociedade, a pessoa jurídica continua existindo. Então, por isso que é essa sequência: dissolve, liquida e extingue.
pessoa jurídica deixa de existir com a extinção. Então, o artigo 1087 do Código Civil, do capítulo da limitada, prevê que a sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas previstas no 1044. Então, vamos para o 1044. O 1044 prevê que a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 1033. Nosso legislador, como disse, adora remissões, poderia ele muito bem já ter feito isso no 1087, mas quis fazer ele aqui uma escala no 1044. E ser empresário também pela declaração da falência. Então, percebam que a declaração da falência é uma hipótese de dissolução de pleno direito de uma sociedade empresária. Por quê? Falência tem por objeto o quê? Apurar ativo para pagar os passivos. Transformar os bens do falido em dinheiro para pagar as suas obrigações. E o que é a liquidação? Nada mais é do que isso. Apurar ativos para pagar passivo. Portanto, a falência nada mais é do que um processo judicial de liquidação. E tratando-se de um processo judicial de liquidação, antes de liquidar, tem que ocorrer o quê? A dissolução da sociedade. Por isso que a sentença que decreta a falência da sociedade empresária equivale à sua dissolução de pleno direito. Não precisa de nenhuma outra decisão para isso. E, a partir dali, ela entra num processo de liquidação. 1033, finalmente chegamos. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Primeiro, vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, vimos que as sociedades podem ter prazo determinado ou indeterminado. Sendo de prazo determinado, a lógica é que, chegando na data fixada pelos sócios no contrato, a sociedade se dissolva e, portanto, entre num processo de liquidação, de apurar ativo, pagar passivo e sobrar um saldo remanescente e dividir entre os sócios. Então, é hipótese de dissolução de pleno direito o vencimento do prazo de duração da sociedade. Mas imagine a situação onde os sócios previram que a sociedade vai deixar de existir em um determinado momento, chega este momento, mas os sócios continuam agindo normalmente, porque a sociedade está indo muito bem, obrigado, está indo melhor do que se imaginava, e que os próprios sócios entendem que seria o caso de dar continuidade à atividade. Não teria sentido determinar e impor a liquidação de uma sociedade simplesmente porque o prazo inicialmente previsto pelos sócios se venceu e eles não tomaram nenhuma providência, nenhuma atitude para alterar isso. O que o legislador disse? Se chegou o momento não entrar a sociedade em liquidação, porque nenhum sócio se opôs à continuidade do negócio, pressupõe-se que a sociedade foi automaticamente prorrogada por tempo indeterminado. Não precisa nem alterar o contrato. Simplesmente onde se lia prazo determinado, passa a se ler por tempo indeterminado. É uma lógica contratual. Pense num contrato de locação. Um contrato de locação por tempo determinado, 12 meses. Chega no 12º mês, vence o contrato de locação. A princípio, o locatário teria que desocupar o imóvel e o locador exigir as chaves de volta. Nem o locador exige as chaves, nem o locatário devolve o imóvel. Chega no mês seguinte, vem o locatário perante o locador e diz: vim pagar o aluguel desse mês. E o locador recebe o dinheiro e dá o recibo. Vai se dizer que o contrato de locação foi rompido? Obviamente que não. Mas o prazo previsto no contrato está vencido. Está vencido. Então, por qual o prazo de duração desse contrato? Bem, não tendo definido as partes qual é o prazo, passa ele automaticamente a ser entendido como prazo indeterminado. Aqui é a mesma lógica. Se o contrato social prevê um prazo determinado, mas após ele continuam os sócios agindo como sócios, dando continuidade ao negócio, então pressupõe-se automaticamente prorrogado por tempo indeterminado. Consenso unânime dos sócios é o distrato social, um tanto quanto óbvio. A unanimidade cria a sociedade, a unanimidade acaba com ela. Então, o consenso, o distrato social, leva à dissolução da sociedade. Se os sócios não querem mais continuar com ela, bastam eles deliberarem nesse sentido. Deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. E aqui nós temos um problema. No nosso Código Civil, lá no artigo 1076, o inciso 1º prevê que a dissolução da sociedade depende de deliberação de pelo menos 3/4 do capital social. E aqui no 1033 fala em maioria absoluta, 50% mais 1. E aí temos que resolver esse aparente conflito de normas.
porque afinal de contas não podemos admitir que uma mesma lei, inclusive o Código Civil, na mesma lei, tenham regras antagônicas, distintas entre si. E tratando-se do 1033, um artigo que estamos analisando com base de expressa remissão do artigo 1087, que é um artigo da sociedade limitada, não dá nem para dizer que lá o 1076 tratava da limitada e aqui o 1033 da sociedade simples, então prevalece o do 1076. A especialidade sobre a regra geral é a primeira hipótese de solução de conflito aparente de normas. E nesse caso, aqui temos a especialidade quando o 1033, inciso 3º, fala na sociedade de prazo indeterminado. No 1076 fala simplesmente de dissolução de sociedade. Então, basicamente, precisaremos de 3/4 do capital quando a sociedade for de prazo determinado, porque se de indeterminado for o prazo, bastaria a maioria absoluta do capital social. Na verdade, o legislador, lá no 1076, pretendia que em qualquer hipótese de dissolução fosse pelo menos 3/4, afinal de contas, é uma das hipóteses mais graves de deliberação dos sócios que pode existir. Vai levar à morte da sociedade, ao fim da sociedade. Mas como ele justamente resolveu fazer remissões e não tratar de forma distinta, na limitada, de forma bem detalhada, acabou fazendo remissão ao 1033 e por essa razão, então, o 1076, regra geral, aplica-se apenas na hipótese que o 1033, regra específica, não trata. Como o 1033 trata de forma específica nas sociedades de prazo indeterminado, nas de prazo determinado é 3/4. Inciso 4º, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Como regra, as sociedades dependem de pluralidade de sócios, 2 ou mais. Logo, não poderíamos ter uma sociedade com um sócio só que ocorrendo a unipessoalidade de forma abrupta, não teria muito sentido determinar a dissolução de uma sociedade próspera. E por isso o legislador previu um prazo de 180 dias para a recomposição dessa pluralidade de sócios, 2 ou mais. Admitir um novo sócio que seja para ter pelo menos 2. Todavia, como vimos na sociedade limitada, atualmente admite-se a sociedade limitada unipessoal, uma sociedade limitada de um sócio só. Por essa razão, para a sociedade limitada, não é mais aplicável o inciso 4º do 1033, porque não é uma irregularidade a falta de pluralidade de sócios que possa levar à sua dissolução. E, por fim, a extinção na forma da lei da autorização para funcionar naquelas sociedades que dependem da autorização do Estado para o seu funcionamento, deixando ela de ter essa autorização, não tem como ela exercer o seu objeto, sua atividade, e isso levaria à sua extinção. Parágrafo único do 1033, não se aplica o inciso 4º, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira no registro público de empresas mercantis a transformação do registro de sociedade do empresário individual, do empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, também, ao invés de admitir um novo sócio, poderíamos optar por transformar o registro em empresário individual ou ainda em EIRELI. Só que, como eu mencionei, na sociedade limitada, atualmente, podemos ter apenas e tão somente um único sócio. E, nesse caso, não precisaríamos transformar para nenhuma outra forma, porque já teríamos a solução dentro da própria regra do capítulo da sociedade limitada. E, por fim, 1034, a sociedade pode ser dissolvida judicialmente, então não é de pleno direito, aqui demandaria a propositura de uma medida judicial, a requerimento de qualquer dos sócios, quando for anulada essa constituição, então quando houver vícios no ato constitutivo da sociedade que impeçam a manutenção da existência da sociedade, ela será, e nesse caso, anulada a sua constituição, dissolve, liquida e extingue, ou seja, é daqui para frente, é para o futuro. E, portanto, dissolve, liquida e extingue. E, por fim, exaurido o fim social, verificada a sua inexequibilidade e, portanto, se a sociedade não tem como atingir o seu fim social, que é a obtenção de lucro, não tem por que a sociedade continuar existindo. E, nesse caso, extingue-se, dissolve, liquida e extingue-se a sociedade. E é isso. Obrigado.